Então, vocês também têm que saber. Quero usar porque é hype. Que problema que seu negócio tem hoje? E aí sim que IAs me ajudam a resolver. Que senão, se você for usar porque está na moda ou porque fica muito genérico. E aí você não entende por que você está fazendo aquilo. Antes de a gente começar, eu queria pedir que vocês se apresentassem, começando pela Maíra. Tudo bem? Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Eu sou Maíra Blara, sou especialista em futuro do trabalho e também pesquisadora de América Latina, pela USP. Já tem alguns anos que eu sou uma empreendedora também, né? Dou aula, dou palestra. Tenho a minha consultoria subversiva, onde eu atuo dentro de organizações que querem se conectar com esse futuro do trabalho, que tenha mais a ver com as pessoas, que tenha mais a ver com os brasileiros e que consiga mesclar inteligência artificial e tecnologia com a nossa parte mais humana, digamos assim, né? Mas antes de ser empreendedora, eu trabalhei por mais de 15 anos no mundo corporativo. Eu cheguei a ser gerente nacional de trade marketing da TIM Brasil. Tive alguns anos de carreira com marketing CRM. Depois eu migrei para transformação digital. Então, tem todo esse background assim, para explorar aqui com vocês até chegar aos dias de hoje. Sou professora da PUC, trabalho em parceria com várias marcas e hoje estou aqui na Colmeia junto com vocês para a gente conversar mais um pouco. Muito bem-vinda, Rafa. Legal, gente. Bom dia, obrigado por vocês estarem aqui. Eu sou o Rafa Forte, Rafael, minha mãe me chama assim quando ela está brava comigo, eu também acho estranho. E eu, antes de mais nada, me considero um eterno empreendedor, né? Hoje eu estou empreendendo, estou intraempreendendo dentro da Vetex, com algumas iniciativas novas com IA, mas a minha história vem de ter fundado uma startup ali no final dos anos 90, já de e-commerce, a segunda com a própria Vetex, e hoje eu estou, como falei, intraempreendendo dentro da Vetex com algumas coisas novas que a gente está inventando aí que talvez a gente possa até estender para a LI e para a Colmeia. São quase 30 anos de comércio eletrônico já, né? Então, Muito bom. Eu fico pensando que no Brasil são um pouquinho, acho que já são 30, nasci ali junto com os dinossauros nisso aí. Muito bom, muito bom. Ambos os nossos convidados têm experiência empreendendo, experiência em grandes corporações, viram times de alta performance sendo montaram times de alta performance. A gente convidou os dois exatamente para poder compartilhar essa relação entre inteligência artificial, tecnologia e, a verdade, a forma como a gente se organiza, né? Como os times são montados, como que a gente contrata, monta, se organiza, revê a operação. Esse é um pouco do objetivo do papo. Para começar, uma pergunta ampla, talvez complexa, mas ainda assim uma pergunta ampla. Quando a gente pensa em inteligência artificial, é muito claro o potencial da produtividade, né? Que essa tecnologia ela destrava. O que antes a gente dependia, às vezes, de um time de 5 pessoas, 1, 2 pessoas conseguem executar isso de ponta a ponta, com muito mais autonomia. Vou fazer essa pergunta para ambos, começando com a resposta da Maíra. Como que a inteligência artificial se reflete na prática da vida dos empreendedores e varejistas? Onde que isso tem aparecido nas suas conversas com grandes empresas e com empreendedores? Bom, eu percebo que é muito curioso, porque a primeira alarde que veio quando a inteligência artificial foi crescendo é que ela ia roubar nossos empregos, de uma maneira massiva, assim, né? E o que eu vejo é que, na realidade, empreendedores individuais, pequenas empresas, são os que mais estão se beneficiando desse uso da inteligência artificial como indivíduo. Eu falo assim, como indivíduo eu estou vendo muito benefício. Grandes empresas também estão se beneficiando, mas é muito mais complexo, é muito mais burocrático. Eles têm outros desafios. Eu vejo uma oportunidade, tanto indivíduos que querem ter um plano B, ou pessoas que estão começando a empreender, ou já pequenos empreendedores que têm o desafio de empreender no Brasil, o custo que isso exige e tal, para conseguir otimizar. Se, de repente, eu não tenho dinheiro para contratar tantos funcionários, de acordo com as regras da lei, tudo direitinho, como é que eu posso otimizar, treinar e aprender mais sobre inteligências artificiais de maneira que eu consiga balancear isso no meu negócio? Eu consigo, com um custo parecido, treinar essas pessoas, qualificar essas pessoas, ou me qualificar mais para fazer o melhor uso dessas inteligências. Então, eu tenho percebido que, na prática, pequenos e médios empreendedores têm muito mais potencial, num curto prazo, de realmente tirar proveito disso. As grandes empresas também estão nessa luta,
mas é uma bateção de cabeça. A gente, assim, parece mais tangível. Muito bom. Rafa. Eu assim, concordo em gênero, número e grau. Assim, eu fico pensando, quando eu comecei a empreender lá no final dos anos 90, a gente sabe, como empreendedor, que a gente tem que fazer tudo, né? A gente tem que fazer o café, tem que limpar o banheiro, tem que vender e atender o cliente. E aí você pensa, como que eu consigo colocar foco naquilo que é mais importante para a empresa? Eu preciso contratar alguém para fazer as tarefas que não são core da companhia. Hoje, a inteligência artificial, você consegue automatizar algumas dessas tarefas que são operacionais, né? E mesmo tendo alguém ao seu lado para ajudar, você consegue treinar esta pessoa para que ela treine a inteligência artificial. Eu acho que uma das coisas que não muda no pequeno empreendedor, em qualquer empreendedor, e nunca vai mudar nunca, o pequeno empreendedor é aquela pessoa que tem uma capacidade de comunicação muito clara, para poder transmitir aquilo que ela espera da companhia dela, né? Ela cria a alma, ela cria a marca, e com a inteligência vai ser a mesma coisa, porque você treina pessoas, mas você vai treinar também a IA para ela atuar na sua marca da mesma maneira com que você gostaria que as pessoas atuassem. Você trouxe um ponto da comunicação, eu também vejo, conectado com o que você já está dizendo, é uma capacidade de viver aprendendo coisas que talvez não sejam tão óbvias para você. De repente você fala, mas meu Deus, agora eu sou de tecnologia, agora eu vou ter que aprender IA. Mas essa é a realidade do empreendedor. Toda hora a gente está aprendendo um negocinho que a gente não sabia antes. É um pouco de contabilidade, é um pouco de inteligência artificial. Então, junto com essa capacidade de se comunicar, um entendimento de que sim, a gente vai viver aprendendo, estudando, até para escolher as melhores inteligências que vão ter a ver com o nosso negócio, né? Exatamente. E complementando isso, o aprender a IA é aprender a se comunicar. Porque se você souber pedir da forma correta, ela te entrega aquilo que você precisa, mesmo sem você saber como aquilo foi feito ou precisar saber como seria feito por você. Muito bom. Isso que é aí que você ganha produtividade. Muito bom, excelente. E essa necessidade de aprender, eu acho que é um bom gancho para a próxima pergunta. Se a gente pensa a geração dos nossos pais, assim, o que os nossos pais aprenderam na faculdade, possivelmente foi a skill que eles carregaram quase a carreira toda, né? A vida profissional deles veio muito ancorada pelo que a gente aprendeu na faculdade. Quando a gente corta para hoje em dia, uma coisa que eu aprendo esse ano, daqui 2 anos, vai estar completamente datado. Para você, Maíra, como que você entende qual que é o perfil de profissional, o perfil de empreendedor que consegue lidar melhor com esse nível de velocidade e essa obsolescência das skills que a gente aprende no dia a dia? Olha, eu percebo que quem lida melhor com isso são as pessoas que não estão apegados àquela história de, na minha época, que era bom. Sabe assim? Que agora, por exemplo, está muito na moda falar mal da geração Z, que a geração Z não quer trabalhar, que o jovem não quer saber de nada. Eu até brinco, por mais que existam críticas aos jovens, sempre existiram críticas à geração anterior, né? Mas tem que tomar cuidado para a gente não cair naquela armadilha de que no meu tempo que era bom, que no passado que funcionava. Eu vejo que quem se beneficia da mudança do mundo é quem é uma pessoa curiosa, sabe? Está sempre assim, ai, que curioso. Eu quero saber o que é essa próxima coisa, não ver como ameaça esses acontecimentos, ver como uma oportunidade de aprender, de se dedicar, achar tudo muito divertido. E não assim, nossa, mais uma coisa que eu vou ter que aprender, mais uma coisa, porque antigamente não era tão difícil, porque o mundo muda o tempo inteiro. Quanto mais você entender que nunca mais vai existir um dia que a gente acorda e fala, nossa, hoje eu dei conta de tudo, hein? Hoje eu sei de tudo. Esse dia não vai mais existir, galera. Não que eu concorde com isso. Eu não gosto dessa história, não. Eu queria estar um pouco aliviada. Pluribus, né? Tem alguém assistindo Pluribus aqui? Então... eu acho que a pessoa que entende que todo dia você vai sim estar equilibrando o prato, vai ter prato caindo, e mantém essa curiosidade sobre o mundo, essa energia alta de que a próxima coisa vai ser melhor do que o que passou, vai ter mais facilidade de... Né, é uma competência. Inclusive, curiosidade está dentro das competências do Fórum Econômico Mundial para os próximos anos. Né? Que se tudo está posto, se a inteligência artificial vai fazer um monte de coisa, como é que essa nossa humanidade, e nada mais humano do que nessa faísca, essa curiosidade sobre os acontecimentos? Para mim é isso mesmo. Assim, qual que é a graça da vida? Para que a gente está aqui? Acho que é para aprender, para evoluir todo dia. Né? Então, para mim, a IA ela veio trazer tempo para a gente
na verdade, entregar tempo para a gente ter tempo para aprender coisas novas todo dia. Eu falo para minha filha, eu tenho uma filha de 21 anos, eu falo assim, não é porque você está fazendo essa faculdade hoje que você vai seguir isso para o resto da vida. Né? E também não significa que você precisa fazer 5 faculdades para ter 5 zonas de competência. Né? Isso depende apenas, unicamente de você, do que você quer aprender. E isso é nato no empreendedor, né? Mas deveria... Essa agonia, né? Essa fagulha, né? Essa curiosidade. E eu acho que hoje a gente é muito mais capaz de exercer essa curiosidade justamente porque a IA permite, ela estandarizou o conhecimento, digamos assim. Né? Eu acho que hoje o conhecimento é muito mais acessível facilmente do que era lá atrás. Né? Eu nunca vou operar um coração, mas se eu quiser assistir vídeos de cirurgia e pedir comentários e querer aprender a aprofundar, eu tenho onde conseguir. Então, esse é um exemplo que, para mim, faz sentido. Bom. Rafa, você já contratou muita gente boa. Assim, o Rafa Forte liderou o time da Vertex Brasil durante anos e formou um time muito forte de alta performance. Como que essas mudanças se refletem no perfil de profissional que a gente busca contratar? E aí aqui fazendo uma pergunta, porque a realidade de muitos empreendedores hoje é a dificuldade de montar um time. Né? Como que eu monto um time que vai me ajudar a escalar, ajudar a dar o próximo passo? O que muda nesse processo de contratação e identificar um perfil que vai se dar bem com esse novo mundo? Sim. Eu sempre comentei assim, eu nunca contratei hard skill, sempre contratei soft skill. Eu acho que é muito mais fácil você treinar competências de hard skill do que você ensinar caráter, integridade. Né? Então, pessoas nesse perfil são muito mais fáceis de ser treinadas. E você treinava, há algum tempo atrás, essas pessoas, inclusive para fazer tarefas operacionais. Né? Dentro de um processo de vendas, de um processo de atendimento, num processo de marketing, etc., você precisa absorver conhecimento e aplicar esse conhecimento e se retroalimentar. O que muda é que hoje esses profissionais, a forma com que eles vão utilizar esse conhecimento, absorver esse conhecimento, na minha visão, ela vai ser muito mais acelerada. Eles vão precisar cada vez menos, talvez, desse hard skill, só que eles vão precisar aprimorar, como eu comentei, o soft skill de saber se comunicar, de saber pedir. Porque, na minha visão, o futuro do profissional ele migra de muito mais de execução para uma gestão digamos, de um pool de agentes de inteligência artificial. Então, em vez de fazer, né, a gente tem os softwares, mas os softwares são mais reativos, e migramos para os agentes, que são mais proativos, eles tomam decisão. E a gente vai atuar como? Atuar nas exceções. Então, para mim, o futuro do profissional que tem que ser contratado é aquele que tem que saber moderar, precisa, na verdade, moldar o perfil desse agente para os valores da companhia e moderar as exceções que esses agentes não consigam resolver da automação. Essa é a minha visão, entendeu? Legal, mesma pergunta para você, Maíra. Eu quero trazer um passo anterior que o Rafa trouxe, que existe um grande desafio de contratação acontecendo hoje, que assim como vocês são empreendedores e empreendedoras, muitas pessoas brasileiras querem empreender também. Esse imaginário do empreendedor foi muito fortalecido nos últimos anos, principalmente com o advento das redes sociais, dos blogueiros, dos influenciadores. Então, eu fico vendo que as grandes empresas estão muito numa ilusão ainda de a gente quer contratar pessoas que queiram fazer uma carreira aqui, que queiram dar o sangue pelo meu negócio e tal. E eu vejo uma oportunidade de pequenos e médios empreendedores, que é exatamente o que eu faço, de contratar outras pessoas que querem também empreender. Porque, mas aí ela não vai ficar aqui. Mas é isso, gente, ninguém mais hoje fica 500 anos na mesma empresa. Eu prefiro aproveitar o fôlego 1, 2 anos de uma pessoa que está vindo para a minha empresa, que está querendo aprender comigo, está querendo aprender de negócio. Mas vai virar meu concorrente. A coisa que você tem mais exclusiva na sua empresa é ser quem você é.
O produto, o serviço, claro que ele pode ser muito parecido, mas no final do dia é você, sua marca, o jeito que você faz as coisas, o jeito que você treina as pessoas que vira o seu diferencial. Porque as ferramentas estão todas disponíveis. Então, eu entendo para quem está querendo atrair as melhores pessoas, tem que abrir um pouco a cabeça para alguma flexibilidade, para perceber esse perfil empreendedor e convidar para trabalhar junto com você. Porque se você é pequeno e médio, talvez você não vá conseguir oferecer os mesmos benefícios e a mesma estrutura que uma grande organização. Então, você não vai conseguir prometer um plano de carreira, o melhor salário do mundo, todos os benefícios, mas você pode prometer aprendizado, desenvolvimento, não julgar a pessoa, que tem empresa que fica, não, fulano quer empreender, vou contratar para quê? Vai dar 1, 2 anos, vai embora, mas amor, é isso. Dá teu gás aqui. 1, 2 anos, eu quero você comigo, porque eu acho que você é ótimo. Porque muita gente fala, quero contratar pessoas que têm comportamento de dono, né? Eu brinco com meus clientes e falo, olha, quem tem muito comportamento de dono, vai sair e vai abrir outra empresa, porque a empresa grande não segura quem tem comportamento de dono. A pessoa fica com agonia, não fica? Aqui deve ter um monte de gente que já trabalhou em lugares, tinha comportamento de dono, ou não é? E saiu e meteu o pé. Então, eu acho que você tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente não vai ter uma maior vantagem, mas a gente tem essa flexibilidade, tem essa experiência, e aí entra nisso que o Rafael falou, de treinar, de outras questões. Então, porque é isso. O cara, eu tenho clientes que têm, sei lá, construtora. Ninguém mais quer ser pedreiro. Eu falei, não quer. Porque o cara acha, vou trabalhar num aplicativo, vou ganhar esse dinheiro, pelo menos eu tenho alguma flexibilidade, eu não vou ficar aí por conta de alguma garantia que você supostamente vai me dar. Né? Muitos setores de comércio, hotelaria, estão falando, as pessoas não querem mais trabalhar com atendimento. Não querem. Porque para ganhar esse salário, elas vão tentar tudo que tiver na frente antes de ir trabalhar numa organização tradicional, ficar lá 8 horas por dia e tal. Eu acho que tem perfil, eu acho ótimo. Quem quer trabalhar 5 dias, sou muito grata, inclusive, fiquei 15 anos nisso, ótimo. Mas eu acho que quem é pequeno e médio, tem que entender essa fagulha. Porque você vem com alguém que está no pique emprego tradicional, às vezes não vai conseguir te dar esse resultado. Alguém que já tem esse espírito que você já sabe, não vai ficar muito tempo com você, não. Mas enquanto está ali, está dando um gás, às vezes é uma pessoa interessante e é o ciclo da vida. Daqui a pouco tem outro e beleza. Faz sentido isso, gente? Falando besteira? Não, faz muito sentido. Eu tenho essa visão do que a gente pode fazer como pequeno e médio, sabe? Muito bom. Faz muito sentido, eu me relaciono muito pessoalmente. Eu sou designer de formação e um dos trabalhos que mais me formou foi um estúdio de design que eram 5 pessoas e que a rotatividade era de 2 em 2 anos, os 3 sócios ficavam e sempre tinham mais outros 2 designers, mas eram os melhores designers da cidade que passavam por lá. E todos saíam de lá para trabalhar em Apple, para trabalhar em lugares grandes. Eles atraíam uma densidade de talento absurda, porque eles aceitavam que aquele talento ia sair. Não ia ficar para sempre ali. E por isso era o melhor estúdio da cidade. Eu morava em Recife, o melhor estúdio de design de Recife. Muito bom, muito bom. Vamos descer um pouco para a realidade agora, varejo. A gente fala muito do que muda culturalmente, perfil de pessoas, de empreendedores. Vamos falar agora de operação. Rafa, você que acompanha vários varejistas no dia a dia, onde que você tem visto a IA ser mais aplicada e o que você tem gerado mais retorno e o que você entende que é só barulho? Olha, o que na prática eu vejo funcionar muito é atendimento ao cliente, mais até no pós-venda. Né? Porque o pós-venda, ele tem... Quando você começa a olhar a natureza das questões do cliente no pós-venda, elas são muito ligadas a questões relacionadas ao pedido. Onde está meu pedido? Por que atrasou? Quero trocar o produto, quero pedir um estorno, quero uma segunda via de boleto. E como que isso funcionava até 2 anos atrás? Esse cliente, ou ele utilizava abria um ticket no cliente, ou alguns já utilizavam o chatbot. Né? Só que os chatbots são processos limitados, ele não toma decisão, ele segue um script criado por um humano, que sempre é limitado, porque o humano não consegue pensar todas as situações. Eu vou dar um exemplo que eu vi essa semana. Uma cliente mandou uma mensagem por WhatsApp para a C&A, dizendo assim, olha, acabei de receber meu produto e a tag do alarme da loja está plugada no produto. A IA estava treinada para tentar evitar a troca, porque isso é custo para o lojista. E ela falou, olha, posso te dar uma sugestão?
eu te dou o endereço da loja mais próxima, você vai lá e tira o alarme. Parece legal, né? O cliente virou e falou assim, eu não quero, eu quero que se troque. Comprei online, eu quero que você me mande. Aí a IA respondeu assim o agente, olha, você deve ter acabado de receber o seu pedido, né? Porque eu estou olhando aqui, eu ainda não recebi a confirmação da transportadora. Pela política de troca, eu não posso fazer a sua troca ainda. Mas não se preocupa, eu vou ficar monitorando o teu pedido, a hora que eu receber a confirmação de entrega, eu te mando um WhatsApp e a gente começa o processo. 2 horas depois ela mandou uma mensagem e falou assim, qual desses 5 produtos, detalhe, a cliente não falou qual era o pedido, não falou nada, qual desses 5 produtos está com a tag? A cliente falou o sutiã, ela falou, está aqui a etiqueta do correio, pode postar que a gente vai trocar. Isso, se fosse feito por um humano que estivesse atendendo um ticket, ou até mesmo atendendo 20 clientes ao mesmo tempo no WhatsApp, ia levar 3 dias. Igual a esses, tem várias situações. Exemplo, um outro. Um áudio de 7 minutos que o cliente mandou. A IA, em 3 segundos, pegou, ouviu, interpretou o áudio e falou assim, entendo, putz, que chato, está aqui a sua segunda via de boleto. Isso é eficiência. Então, isso é uma coisa que o humano não consegue fazer. Então, para mim, esse é o caminho. Só que não só no pós-venda. Eu tenho visto muito na venda também. Né? Você ter uma conversa fluida, a IA, uma IA treinada, muitas vezes para fazer upsell ou para te trazer muitas especificidades do produto. Por exemplo, você pega um cosmético, você quer tirar dúvida se serve para a tua pele, ou uma loja de um home center, você quer saber se aquele piso que você está comprando ele funciona para ambiente externo ou interno, você pode botar na garagem. Né? Ela não só explica, mas ela muitas vezes te convence a comprar. Então, eu tenho visto um aumento de taxa de conversão em função de uma conversa fluida que convence o cliente, que leva ela para o fundo de funil. Isso, para mim, já está dado. Muito bom, muito bom. E, Maíra, nas conversas que você tem com grandes empresas, com os seus clientes, na sua consultoria, quais são os casos de aplicação de inteligência artificial que têm aparecido para você? Só uma coisa em off, muito engraçado você falou essa coisa da tag. Uma Foi alternativa. Veja um vídeo no TikTok de como arrancar essa tag você mesmo. Aconteceu isso comigo. Eu falei, ai, gente, que preguiça de ir na loja trocar isso, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou arrancar essa tag. Porque não é legal, né? Porque aquela tag é para você evitar roubos, né? Mas me irritou tanto, eu queria usar aquela roupa. Eu fico pensando aqui se o agente de atendimento da Sierra, você não quer ver esse vídeo aqui arrancar a tag? Esse videozinho do TikTok, não? Nada a ver, né? Ele manda, eu fiquei pensando, mas eu fui logo pro TikTok para resolver esse problema, porque tem solução para tudo na internet. Como você bem disse, se eu quiser fazer uma graduação em medicina, tem na internet. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que tem muito barulho em empresa grande. O povo está mais, ai, como eu quero ser moderno com IA, a gente está arrasando. E, na prática, eu estou vendo que lá dentro está uma bateção de cabeça. Eu acho que para essa coisa de primeiro atendimento, sair daquele atendimento digite 1, digite 2, para uma coisa mais conversacional, é a onda que todo mundo está indo mais assim. Agora, dizer que dentro das empresas super estão usando inteligência artificial, eu estou vendo muito assim, tentar operacionalizar processos de recrutamento e seleção nos RHs, que está dando um monte de problema, porque o RH começou a usar isso e as pessoas começaram a reclamar, que estava muito impessoal. Aí as pessoas começaram a usar a inteligência artificial para burlar os processos de RH e o RH não gostou. Então, vendo que vai lá da cá, eu estou vendo muito assim, áreas de tecnologia, programadores, pessoas olhando para isso, mas ainda com muita falha e tal. Tiveram algumas empresas que saíram notícias, né, que demitiram um monte de gente, mas já estão tendo que revisitar isso. Empresas que contrataram um monte de especialistas em inteligência artificial e seguraram as contratações. Então, nas grandes empresas, eu acho que está uma ansiedade de ser o primeiro, de ter o case, de não ficar para trás. Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu sempre falo, gente, eu estou com um viés muito forte agora que eu estou fazendo mestrado, que é, quem sabe mesmo de inteligência artificial é quem está fazendo mestrado, doutorado, gente que está 30 anos batendo cabeça. Não me venha com o povo, uns charlatões da internet, que agora está dando curso de inteligência artificial, a pessoa nasceu ontem, nunca tinha falado disso na vida, porque está cheio disso aí, vocês tomem cuidado com esse negócio. Então, a minha impressão é que ainda está bem... o que sai na mídia é muito maior do que o que está acontecendo na prática.
Assim, tem muita especulação ainda. O que não quer dizer que a inteligência artificial é irreversível, que isso vai acontecer e tal. Mas eu vejo que, enquanto há essa inteligência artificial generativa, ainda tem muita bateção de cabeça. Eu tenho muita curiosidade com a tal da inteligência artificial geral, que vai pensar igual ao ser humano. Aí eu acho que eu vou ficar preocupada. Por enquanto, eu acho que é isso. O que a inteligência artificial usa é tudo que está disponível no mundo. Ela se inspira naquilo que já existe. Tudo que não existe é a gente que vai ter que inventar. Por enquanto, não está inventando aquilo que não existe, entendeu? Então, eu vejo que ainda está num campo muito cinzento dentro das empresas. Todo mundo está falando muito que está fazendo, mas quem realmente está conseguindo fazer algo é quem já era de tecnologia por natureza antes. Outros modelos de negócios mais tradicionais, de produto, principalmente físico, alimentação e tal, ainda está patinando bem nessa ideia. Muito bom. Nas nossas explorações, acho que, como toda empresa, nos últimos 2 anos a gente também ficou muito obcecado por inteligência artificial. É muito claro para quem está explorando no dia a dia que os modelos genéricos eles vão te dar respostas genéricas a partir da média do mundo, né? O que é o igual para todo mundo. E o grande desafio, o Rafa comentou um pouco, você também comentou um pouco sobre isso, é como que você traz o seu contexto, você traz aquilo que é relevante para o seu negócio e, aos poucos, garante que esse modelo que é médio, ele começa, de fato, a ter acesso às informações relevantes para o teu negócio para te ajudar de maneira prática. Então, tem uma curva, mesmo que a tecnologia tenha o potencial alto, a curva para essa tecnologia gerar um valor relevante ainda é muito grande e falta a gente conseguir transformar essa tecnologia que está bruta em algo que é simples e aplicável na realidade do empreendedor. Para mim, tem um estágio anterior, que é uma crise que todas as empresas sempre tiveram, que é: que problema que você quer resolver? Isso a inteligência artificial não vai definir por você. Eu vejo que eu comecei a ser mais usuária de inteligência artificial quando eu tive problemas concretos para resolver e pensei, alguma inteligência artificial me ajuda com este problema? Porque tem muita inteligência artificial no mundo. O problema de não saber o que está querendo resolver é um problema crônico do mundo corporativo. Eu falo, inteligência artificial vai melhorar ou piorar os problemas de comunicação da empresa? Porque problema de comunicação sempre existiu. Problema de falta de feedback para funcionário sempre existiu. Problema de falta de capacidade de liderança, que são soft skills, que são comportamentais, eles podem ser piorados pela inteligência artificial. Então, como as empresas, às vezes, não sabem que problema querem resolver, fica uma bateção de cabeça com inteligência artificial. Então, vocês também têm que saber. Quero usar porque é hype? Que problema que seu negócio tem hoje? E aí, sim, que IAs me ajudam a resolver. Que senão, se você for usar porque está na moda, ou porque fica muito genérico, e aí você não entende por que você está fazendo aquilo. Exatamente, e complementando o que a Maíra falou, para mim, o que tem dado certo é justamente isso, é começar assim, por qual problema que eu quero resolver? E tem 2 maneiras de pensar em como resolver esse problema. É você resolver da mesma maneira que você resolve hoje, só que utilizando a IA para ganhar produtividade, ou repensar a maneira com que você resolve, porque você, além de ganhar a produtividade, você exponencializa ela. Ou seja, assim, qual é o mundo ideal para eu resolver isso, que eu não consigo fazer hoje por limitações tecnológicas ou técnicas, mas que agora com a IA não existem essas limitações. Porque tem essa, se muitas vezes você quer resolver aquele problema da mesma maneira que você já resolve hoje, mas colocando a IA para ganhar mais efetividade, possivelmente você está subutilizando a capacidade da IA. Então, é muito legal pensar em, será que numa folha em branco, fora da caixa, né? Como que eu consigo resolver esse problema de uma maneira diferente, mas que acabe sendo mais eficiente, não só porque faz mais e menos tempo, mas realmente é mais eficiente de verdade. Muito bom. E aqui, fazendo um spoiler, pela tarde tem uma palestra do João, da G4, e ele fala muito sobre como ancorar as suas experimentações de IA nas tarefas pequenas do dia a dia. Então, das 100 tarefas que você faz na semana, escolhe uma, e vai fundo em uma e tenta aplicar nesse caso de uso. Então, a palestra do João pela tarde, super relevante para isso. A gente escolheu o problema específico que a gente quer atacar. A gente está se caminhando para a última parte do nosso papo. Aqui eu queria trazer um contraponto. A gente falou de tudo que está mudando. Talvez uma pergunta um pouco mais ampla é: e o que não muda para o empreendedor, para o varejista? O que não vai mudar, mesmo com tudo que está acontecendo no mundo?
Acho que a gente até acabou se adiantando um pouco aqui, né? Porque no final do dia, gente, tudo que é produzido, criado, é para que um outro ser humano consuma, deseje, né? Tome uma ação a partir daquilo. Então, se todo mundo vai ter acesso à inteligência artificial, à tecnologia e tal, acho que o que não muda é essa conexão humana, esse atendimento, essa qualidade por trás do seu negócio. Ninguém quer ser atendido por um robô frio, sabe? As pessoas entenderam esse avanço tecnológico, mas o que não muda é por que você começou o seu negócio, o que é autêntico em você e na sua marca, por que a pessoa vai comprar com você ou não com um outro indivíduo, entendeu? Esse nível de customização ele vai ser cada vez mais exigido. As pessoas não querem produtos genéricos, atendimento genérico. Elas querem sentir que existe algum nível de humanidade por trás disso. A gente está vendo esse movimento de uma galera... não aguento mais rede social, sei lá, quero ficar um mundo offline, como a gente está aqui hoje, essa falta do contato, acho que não vai mudar. Quanto mais tecnologia, a impressão que eu tenho é que mais a gente quer pertencer. A gente está vivendo uma crise de solidão no mundo. Como é que a sua marca gera conversa, gera conexão entre as pessoas? Então, eu vejo que já teve muito, né, desde que o mundo começou a evoluir, aquela história do Ford só fazia carro preto, quem quiser carro preto que compre. E depois a gente foi entendendo que não era bem assim, que as pessoas tinham desejos, que queriam carros coloridos, que elas compram seu produto e serviço porque aquilo resolve um problema na vida delas, porque aquilo dá status para ela, porque aquilo gera um conforto mental. Então, para mim, essa humanidade por trás das coisas pode parecer clichê até, mas eu acho que é o que não muda. Assim, esse nível de customização que a gente precisa continuar fazendo para conseguir concorrer. Porque é isso. Tem uma frase que eu gosto, tudo já foi dito, né? Falta aposta. Tipo, tudo está aí mesmo, tudo está aí. Por que vamos chamar para esse painel e não vamos chamar uma outra pessoa? Por que você contrata, né, a galera da loja integrada e não outra pessoa? Tem um monte de serviço aí, vai ter um outro diferencial, mas acho que essa humanidade por trás da tecnologia, ela não pode mudar e ela vai aumentar. É exatamente isso. Acho que é relacionado à humanidade, a sentimento. Assim, por que o empreendedor existe? Porque o empreendedor, muitas vezes não, aquilo que o empreendedor cria, via de regra, nasceu de uma frustração de algo que ele sentiu falta. Hoje, eu não consigo ver uma IA sentindo falta ou se frustrando com alguma coisa. Então, o sentimento de frustração, o sentimento é o que aguça a criatividade. O que não muda é a necessidade da criatividade do empreendedor. Putz, eu precisava... Isso aqui assim, doeu tanto que eu preciso... Será que eu posso criar alguma coisa que minimize ou resolva essa dor? É daí que a humanidade evoluiu. Né? Então, isso não muda. A questão da empatia, do tom que você citou também, né? Hoje, as marcas que a gente gosta, as marcas que a gente ama, que a gente consome, muitas vezes, quando você olha simplesmente para o aspecto técnico, eles estão cada vez mais estandarizados. O que diferencia? O propósito da marca, como ela se comunica, como que ela se relaciona com você. Isso são coisas que eu não vejo hoje a IA definindo a estratégia para a tua companhia. Né? Por isso que lá no começo eu comentei que cada vez mais vai ser importante o ser humano aprender a se comunicar em alta performance. Porque se ele souber comunicar o que ele pede, ele consegue fazer, não com que a IA tenha esta aura ou sinta isso, mas que ela possa replicar, de alguma maneira, a forma com que você quer se relacionar com o seu cliente, que você quer tratá-lo e por aí vai. Né? Então, acho que para isso para mim é uma coisa que não muda e que o ser humano vai continuar a reinar. Então, eu acho que há uns 10 anos, o fundador do Alibaba, ele deu uma entrevista falando isso, falou assim, treinem seus filhos para que eles desenvolvam habilidades
culturais, para fazerem música, para poderem pintar quadros, artes, etc., porque isso é uma coisa da essência que o humano não vai se perder. O resto vai ficar tão estandarizado que assim, o ser humano não vai precisar mais ter aquele conhecimento para fazer as tarefas operacionais ou básicas, mas ele vai continuar e ele vai ter tempo para poder desenvolver isso, né? Até mesmo para os hobbies, né? Então, esse é o legal. A gente ainda tem IA, mas continua trabalhando 16 horas por dia, empreendedor. Mas será que um dia a gente vai conseguir empreender trabalhando apenas 8 horas por dia? Eu espero que sim, para poder usar as 8 horas com coisas que são prazerosas para a gente. Muito bom, excelente. Para a gente finalizar, uma pergunta para vocês dois. Primeiro, para a Maíra. Pensando em quem está aqui, quem já empreende e está nessa reflexão do que fazer amanhã. Do que fazer amanhã com tudo que está acontecendo no mundo, com as novas tecnologias. Qual a sua dica para quem já empreende nesse processo de revisão do jeito de operar e da adoção de novas tecnologias? A primeira coisa que eu falo, gente, não fica apavorado com essa coisa de IA, porque eu acho que está rolando um apavoramento, uma sensação de que alguém em algum lugar do mundo sabe direitinho o que está fazendo e a gente está muito atrasado. Calma, que dependendo do seu modelo de negócio, essa agonia vai te gerar mais ansiedade do que te ajudar a resolver algum tipo de problema. Eu falo mesmo, ano retrasado, 2024, começou esse boom de IA. Eu sou professora, futuro do trabalho, treinamento, consultora. Falei, meu pai, eu tenho que saber de IA. Imagina que mico, né? Eu estou falando de futuro do trabalho, eu não sabia de IA. Ao mesmo tempo que eu falei, gente, eu estou com tanta coisa para fazer. E olhava para as empresas e falava, gente, mas vocês continuam sendo ruins de feedback, vocês não definiram nem a meta do ano. Vocês continuam liderando igual a cara de vocês. Em 2024, eu falei assim, quer saber? Eu vou esperar amadurecer mais um pouco isso, que está me parecendo muita falação. Em 2025, eu vejo como é que está esse negócio. Sobrevivi meu ano de 2024, dei muito treinamento de gestão do tempo, priorização, povo, tudo. O problema é a geração Z, vamos falar de geração Z, tudo bem. E aí, em 2025, que eu fui olhar para isso e percebi, eu não vou virar especialista em IA. Esses temas que eu trabalho, eles vão continuar existindo, mas eles vão ser atravessados por IA. Então, como é que nos meus treinamentos, nos meus produtos, nos meus serviços, eu percebo? Vou dar um treinamento de criatividade. Eu, hoje, esgoto o que é humano e, no final, eu falo, vamos usar um prompt numa IA para ela criticar as nossas ideias, para ela ver se a gente não previu alguma coisa que a gente podia ter previsto. Vou dar um treinamento de liderança, como é que a IA vai impactar? Então, eu estou trazendo essa transversalidade, mas depois de quase 2 anos que isso amadureceu um pouco. E, beleza. O que eu fiz também, que a gente já adiantou aqui, entendi quais eram os meus problemas. Então, eu tenho essa questão da modernização das minhas aulas, palestras e consultorias. Então, quais são as IAs que têm a ver com isso? Comecei a fazer mestrado, fui procurar quais são as IAs de pesquisa científica e acadêmicas. Começo a levantar quais são os meus problemas para pesquisar IAs dentro de uma IA, pego a mais genérica e pergunto qual a IA que pode me ajudar a resolver tal coisa. Qual IA que pode me ajudar a resolver aquilo outro. Só que não sem apavoramento. Quais são os seus problemas? Usa uma IA para te ajudar. Porque eu não sei vocês, eu sou millennial. Às vezes o meu primeiro insight não é assim. Tem uma IA que faz isso? Eu demoro um pouco ainda para... Né? Tem uma resposta no TikTok? Eu não tenho, eu vou exercitando isso. E aprendendo, fazendo. Está todo mundo aprendendo, eu juro para vocês. Um ou outro aí que realmente sabem o que é para fazer. Então, pode aprender no seu tempo. Amanhã, elenca seus problemas. Pergunta para uma IA, que IA pode te ajudar a resolver seus problemas. Entende que você não vai virar um especialista em IA. Você é especialista naquilo que você faz. Tem que saber como é que a IA atravessa o teu negócio. Como é que ela vai passar por ele. E não como ela vai substituir ou como você agora vai ter que dar aula de IA por aí, sabe? Eu acho que exatamente, não apavore. Eu lembrei, quando você falou não apavore, eu lembrei de quando inventaram um Uber. E os taxistas se apavoraram, falaram assim, vai acabar a minha profissão, etc. E hoje eles trabalham como aliados, né? Um gerando negócio para o outro. Né? A IA, vem exatamente isso que você falou. Ela vai atravessar o seu negócio sendo facilitadora nos seus pain points.
Então, eu acho que nesse começo, o grande trabalho é descobrir assim, como eu posso me beneficiar dela ao invés de ficar me preocupando com ela, ou né, criticando, etc. É assim, não adianta criticar, tá aí, é o futuro, não vai para trás, né? E você não tem o interesse de vencê-la, você tem o interesse de juntar-se a ela. Né? Esse que é o bacana. O que a gente precisa é descobrir como fazer isso. Né? Quando a gente fala de IA, a gente tem uma camada de infraestrutura, a gente tem camada... Hoje está surgindo uma nova camada, que são as camadas verticais especializadas. Então, são as IAs que ajudam o varejo, as IAs que ajudam o designer, as IAs que ajudam os engenheiros petrolíferos. Então, que nada mais são do que as IAs treinadas com o conteúdo dessas frentes. Por quê? Porque são as pessoas que estão entendendo que eu preciso compartilhar esse conhecimento para me ajudar a pensar e evoluir, etc. Então, assim, como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Como que o empreendedor se alavanca dessa nova realidade? E aí, obviamente, depende do segmento de cada um de vocês, de como que vocês vão tirar o melhor proveito para o dia a dia do negócio de vocês em várias frentes. Eu acho que é basicamente isso, é estar com a mente aberta, né? E se reinventar. Muito bom. Curiosidade, uma das palavras que apareceu nessa nossa conversa, de fato ninguém sabe profundamente, e quem sabe mais é porque trouxe para o dia a dia uma cultura de experimentação, de testar, ver o que funciona, ver o que não funciona. Uma ferramenta que hoje resolve uma coisa que 6 meses ela pode ter evoluído muito, ou ter surgido uma outra diferente que resolve de uma outra forma. Aqui é muito mais uma flexibilidade existencial de não ficar agarrado, preso nos comportamentos passados, que o jeito que a gente fez as coisas até hoje é o jeito certo, a gente se desprender dessas verdades absolutas e trazer para a conversa do dia a dia a experimentação, a curiosidade. De fato, abre-se um mundo de conhecimento a um prompt de distância. Se você souber perguntar, se você souber pesquisar, hoje cada um de vocês consegue acessar habilidades que vocês nunca acessaram antes, se tiver curiosidade, e se debruçar nisso, sem urgência, sem correria, mas também sem apego ao passado, porque o que a gente fez há um ano atrás não é o que a gente vai precisar fazer nesse próximo ano. Últimas palavras, Rafa? Olha, eu vou dizer para vocês que nesse mundo eu nunca estive... Fazia muitos anos que eu não estava tão empolgado com tanta novidade assim. E realmente, hoje, dentro da Vertex, eu estou empreendendo com IA e há muito tempo eu não estava assim, maravilhado com tanta novidade. Um mundo que me abriu, principalmente de exercer a minha curiosidade. Né? Então, exerço a curiosidade de vocês. O conhecimento está muito fácil de se buscar. Eu tenho como hobby tocar, eu tenho uma banda, etc. E eu sempre fui muito curioso por engenharia de som. E assim, eu estou usando a IA para aprender isso. Eu estou usando a IA para poder moldar timbres de música que eu queria tirar. Eu estou usando a IA para poder aprender a equalizar bem a banda. Então, assim, esse é um exemplo que eu estou trazendo da minha vida pessoal e que não está relacionado à minha vida profissional, de que como que eu consigo aprender uma coisa que antes eu precisaria ter muito mais tempo, fazer uma faculdade, né? E que eu não faria no passado porque eu tenho que me dedicar ao meu trabalho. Então, hoje, eu estou empolgado por causa disso, porque eu consigo trabalhar com isso e eu consigo me divertir com isso. Então, essas seriam as minhas últimas palavras. Meira. Bom, eu não sou uma pessoa tão otimista assim com tecnologia e inteligência artificial, mas eu tenho muito clima de não adianta eu ficar lutando com isso. Eu não vou vencer isso com o meu próprio corpo, né? Eu preciso saber o suficiente e o necessário para tirar vantagem e aprender que eu não sou boba nem nada, entendeu? Eu também tenho essa parte. Então, se você, de repente, é uma pessoa que fala, mas eu não sei se eu gosto tanto de tecnologia, eu não sei se eu gosto dessa ideia de IA, eu sou um pouco desse time de... O mundo está muito acelerado, eu fico um pouco agoniada com isso de, meu Deus, que correria, onde é que a gente vai chegar? Ao mesmo tempo que não dá para negar, como indivíduo, que isso está acontecendo e não deve voltar atrás. Não acho que é na velocidade que está sendo pregado,
mas que não tem uma volta. A inteligência artificial ainda vai impactar. Tem algumas pesquisas trazendo, né, que tem muita gente com esse medo de roubar emprego e tal, mas que talvez ela acelere a crise de solidão que o mundo está vivendo. Muita gente que está se sentindo solitária, ao invés de perguntar para o ser humano, vai tirar uma dúvida, vai tirar com a IA, por exemplo. Então, tem outras consequências boas e ruins que a gente ainda vai ver da inteligência artificial ali para frente. É importante a gente manter esse olhar curioso para os mais céticos, que é um pouco mais o meu time. A mensagem que eu quero trazer é, independente de você estar botando fé ou não, olha para isso, porque sim, não tem esse retorno e pode sim adiantar muito o nosso lado. Pequeno e médio empreendedor, eu acho que são as pessoas que mais podem se beneficiar disso no curto prazo, entendeu? Tem adiantado criação de conteúdo, por exemplo, né? Hoje, muita gente ganha dinheiro criando conteúdo na internet. Vende as coisas criando conteúdo. Nossa, dá muito mais trabalho fazer um roteiro, fazer um texto. Hoje em dia, eu me beneficio muito disso para alavancar meu negócio. Então, reforço, olhem que problema vocês têm para resolver, o que você não gosta de fazer, que tipo de IA pode te ajudar. Eu gosto desse uso pessoal também. Tenho usado muito para o meu mestrado, por exemplo, e tem adiantado muito minha vida. Eu toco saxofone também. Tem um bloco de carnaval só de mulheres aqui em São Paulo. Muito bom. Pagu? É o Pagu? Não, Pagu não é fanfarra. É As Obscênicas, o nome. Legal. Muito obrigado, Rafa Forte. Muito obrigado, Maíra. Obrigado pelo papo. Valeu, e gente. seguimos a nossa agenda.